A graça e a paz, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma celebração. Vamos dar início a mais um período de adoração ao nosso Deus, de aprendizado à palavra dele. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos permitir estar mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus, entoando louvores a Ti, aprendendo da Tua palavra. Senhor, abençoa cada irmão meu que está assistindo esse culto, Senhor Deus. Cada irmão meu que está com a sua família, depois de um dia de trabalho, Senhor Deus, e mesmo assim está disposto a Te buscar, Senhor Deus. Contempla o coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar no chat. As diaconisas vão estar orando por você. Nós também vamos estar clamando pelo seu pedido. Amém? Vamos lá. Leva-me mais fundo do que eu já estive.
Somos teus, Jesus. E sabemos que em Ti podemos confiar, Senhor. Quando o mar se enfurece, nós sabemos em quem podemos confiar. E entregamos, Senhor. Entregamos a nossa confiança a Ti, Senhor Deus. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Deus. Com o Senhor no barco, nada pode nos abalar. Nós sabemos disso, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela sua força e a sua proteção nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Graça de Deus na sua vida, meu irmão. Culto de quarta-feira. Culto dedicado aí à presença do Senhor, um culto dedicado à busca de Deus, um culto dedicado a que a gente estude um pouquinho mais daquilo que Deus faz, tá bom? É um culto online ainda, tá certo? Mas a nossa congregação do Jardim Hélida, ela tá física. Se você quer assistir um culto físico durante a semana, participe do culto lá no Jardim Hélida. Aqui esse culto é gravado na congregação no Jardim Lusitano, e eu quero estudar com vocês um pouquinho algumas coisas que são importantes para a vida da igreja no mês de fevereiro, tá certo? Fevereiro, março e abril, vamos estudar algumas coisas que são importantes para a vida da igreja, algumas consciências. Eu leio para você João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Deus abençoe essa palavra no teu coração. Eu vou ler mais alguns textos, tá? Antes da gente falar realmente sobre o tema da nossa conversa hoje. Eu vou ler Efésios capítulo 6. E eu falo com você no verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu vou ler também Apocalipse, capítulo 12, tá? Verso 9. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então, o Senhor já abençoou a palavra dele, ela é por si só abençoada e santa e fala ao nosso coração. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar hoje sobre dois extremos na vida do cristão, dois extremos perigosos, que é a respeito do diabo. O cristão precisa manter os seus olhos atentos na terra sobre o agir do diabo. O diabo age, ele está na terra, trabalhando na terra, fazendo coisas muito ruins. E o cristão precisa ficar atento ao diabo, com equilíbrio. A palavra hoje é o equilíbrio do cristão diante dos ataques do diabo. O cristão não pode viver na terra declarando que tudo é diabo. E ele também não pode viver na terra achando que não há ação do diabo mais. Há ação. Os dois extremos são errados. E há uma constância nos dois extremos. Há uma constância na natureza humana. Quando o ser humano descobre que existe um diabo, descobre que existe o inferno, é comum que a gente supervalorize o diabo. É comum que a gente supervalorize. Tudo é o diabo. Por quê? Por que é fácil supervalorizar o diabo? Fala pra mim. Pensa aí, por que é fácil supervalorizar o diabo? É fácil supervalorizar o diabo porque
eu fujo das minhas responsabilidades espirituais. Pronto. É a primeira razão porque é fácil supervalorizar o diabo. Então eu não tenho responsabilidade de orar, de lutar, de buscar santidade, de buscar pureza, porque tudo é o diabo que faz o diabo aquilo, o diabo. Existe um inimigo, sim. Ele não pode ser ignorado, mas ele também não pode ser supervalorizado. O texto que nós lemos, por exemplo, diz que o João vai falar: eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas, e o lobo vai fugir do pastor. O lobo vai ser enfrentado pelo pastor. O assalariado não, mas o bom pastor, ele foge. O diabo foge do bom pastor. Tá? O diabo, foge do bom pastor. Então, fique atento a isso. Fique atento que quem é forte é o bom pastor. Quem é poderoso é o bom pastor. Embora o inimigo venha matar, roubar e destruir, e a nossa luta, Efésios vai dizer, não é contra a carne e o sangue, Apocalipse vai dizer que é uma força espiritual sim, mas essa força não se compara à força do pastor. Essa força não se compara. Do Gênesis ao Apocalipse, todo o confronto do mal com o bem venceu. Toda força que é contrária a Deus, quando enfrenta a Deus, perde. Presta atenção nisso, tá bom? Então, não supervalorize o mal. Dê valor, sim, existe uma batalha, mas o valor maior é do bem, é de Jesus. Então, cabeça nisso aí, tá bom? Segunda coisa da cabeça. Esse mal que é enfrentado e vencido, Deus não está vencendo uma força espiritual sem vida. O diabo é uma persona, o diabo é uma pessoa. Ele não é só a maldade que anda na terra. As pessoas falam do mal como se o mal fosse um vento, o mal fosse um rio, uma pedra que é jogada de um lado para o outro. Não, o mal ele habita num ser e nos seres que estão em derredor dele, que são anjos caídos. Mas a maldade de Satanás é uma pessoa. Não uma pessoa porque tem carne, osso, tem olho, tem boca, o diabo é um espírito. Mas é uma pessoa porque o diabo, ele pensa, a gente sabe que ele pensa por conta das ações, a Bíblia mostra ele tendo atitudes. Então, o diabo, por exemplo, ele vai tentar Jesus. Então, ele elabora, ele fala, ele conversa, ele atormenta Jesus com um pensamento muito lógico. A Bíblia fala lá no livro de Jó que ele está no céu e ele vem acusar os filhos de Deus diante do trono de Deus. Mais uma vez, um trabalho de advocacia do mal, um trabalho de acusação, um trabalho... Então, é um ser que pensa, né? Ele se apresenta como raivoso. No Apocalipse mesmo, ele vem com uma ira, com uma gana, tentar destruir o povo de Israel. Então é um ser que existe com pensamentos, é um ser que existe com sentimentos, é um ser que existe com alvos. Então, nós enfrentamos um ser que ele tem objetivos, que se enraivece. Isso é importante para saber na batalha também. Não é um vento, porque se é um vento, eu levanto uma parede, o vento não bate, né? Aí eu visto uma blusa de frio e o vento não me incomoda mais. Mais, né? O vento não me incomoda mais. Só que se é um ser que pensa, então o que acontece é que toda luta ela é mais complicada. É mais para um jogo de xadrez, tá? Nessa batalha contra o inferno. Ele vai pensar, ele vai meditar, ele vai
elaborar um jeito de lutar contra você, de machucar a tua casa. Então fique atento a isso. Ele tem personalidade e a personalidade dele é raivosa e trabalha para nos ferir. Tá? Não é um assassino, né? Veio matar, roubar e destruir. E ele vai ter muito esforço mental para fazer isso. Ele não é de carne e osso, já falei, ele não é um ser vivo no sentido de ser que nem um cachorro ou um mesmo ser humano. Não, ele habita no ambiente espiritual, e porque ele habita no ambiente espiritual, ele vai vir em cima de maneiras que você não vai entender, você não vai compreender. Ele viaja sobre a terra, ele vai de um lado para o outro de uma maneira avassaladora, rápida demais, tá? Então, ele vem, ele rodeia a terra, porque ele é espiritual. Embora seja espiritual, ele é um espírito diferente do de Deus. Deus é onipresente, ele não é. O diabo não está em todos os lugares, não opera em todos os lugares. Não opera. Como ele opera? Ele tem, aparentemente, ele tem um contato, uma conexão especial com os seres caídos, os outros demônios que vieram com ele, demônios com poder menor, anjos com uma força menor. Ele lidera eles, tá? E aí o trabalho dele acontece em muitos lugares ao mesmo tempo, mas a presença dele não é completa em todos os lugares, de jeito nenhum. Ele não é onipresente. Bom, esse atributo da onipresença pertence só a Deus. Pertence só a Deus. Ele trabalha com propósitos e com amigos, mas ele não é onipresente, de jeito nenhum. O mal trabalha fingindo muita coisa. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Então ele vai fingir, ele vai tentar fazer com que alguns crentes acreditem que ele está em todo lugar. Ou algum demônio é expulso lá num cantão, num bairro escondido do estado de São Paulo. E ele vai fingir que é o diabo absoluto, mas não é o grande diabo, não. Normalmente é um demôniozinho ali, fundo de quintal, tá? Não quer dizer que a batalha não seja difícil, certo? Você vai enfrentar demônios que vão criar tormento. Por exemplo, Cristo fala que há uma casta, um tipo de demônio que só sai com muito jejum associado à oração. Então, fique atento a isso. Tá? Ele trabalha para ferir as obras de Deus. Ele trabalha para acabar com a beleza de Deus na terra. Tudo que é belo de Deus, ele quer destruir. Tudo que é belo de Deus, ele quer danificar, machucar, ver quebrado. Ele faz isso. Aí você, por conta disso, vai encontrar muita coisa quebrada na terra. E você vai ter vontade de falar assim, isso que está quebrado foi o diabo que quebrou. Às vezes fomos nós que quebramos. O diabo até sussurrou no ouvido para alguém quebrar. Mas quem quebrou foi você. Quem quebrou foi... Tem muita coisa na humanidade que foi quebrada pelo próprio ser humano. Muita coisa na humanidade que ainda é quebrada pelo próprio ser humano. Então, fique atento a isso. Pastor, eu vejo um programa na TV, tanta coisa ruim, é o diabo do ser humano algumas vezes, tá? Que ouviu o inferno, mas escolheu fazer. Algumas coisas o inferno produz realmente, tá bom? Algumas coisas que o inferno pode produzir, mas não é tudo. Discernir isso é complicado. É mal, se é mal, passa pelo coração do diabo. Se é mal, o diabo gosta daquilo. Mas o ser humano também pode criar e produzir maldade por causa do pecado, bom? Por causa do pecado. Isso é também um alvo de Satanás. Como Satanás odeia Deus, odeia o amor de Deus, a ação de Deus, as coisas de Deus, tudo que vem de Deus. Então, o que há de maior expressão, da presença e da essência de Deus na Terra é
o homem, a mulher. E só de destruir um homem, destruir uma mulher, o inferno já fica feliz porque maculou, machucou a imagem de Deus na terra. Agora, pense um pouco além. Se o ser humano, só o ser humano já é a imagem e semelhança de Deus e o diabo fica feliz de machucar o ser humano, imagine quando o diabo consegue machucar um ser humano que é crente, que é filho de Deus. Então ele fica mais feliz ainda. O diabo fica feliz quando ele machuca os seres humanos, mas ele fica mais feliz de machucar um ser humano que seja cristão. O cristianismo é uma expressão mais completa da imagem e semelhança de Deus. Porque a gente caiu e quando caímos, perdemos essa conexão completa com Deus. E quando nos convertemos, voltamos a ter isso e aí é forte. Forte demais, tá bom? A nossa semelhança com o céu. E aí o diabo quer acabar com isso. Ele fica interessado em ver não só o homem cair, mas muito mais em ver o cristão cair. Em ver o cristão ferido ou afastado de Deus. Então tome cuidado com isso, fique atento, não trate a luta espiritual como algo banal, como algo que não existe. Tá? Não podemos subestimar, tá? Não podemos superestimar nem subestimar, tá bom? Nem por abaixo nem acima a força do mal. Temos que tomar muito cuidado. Não seja ignorante quanto ao agir do mal. Não seja ignorante quanto ao proceder do mal. Tá? Quando a gente fala isso, algumas pessoas acabam, como eu falei no começo, né, o extremo de tentar lutar contra o inferno, superestimam, né, põe numa estima maior o diabo que não precisa ter, e, e, acabam criando lutas ou caminhos de batalha contra o diabo que são mais superstição do que verdade. Meu irmão, a luta contra o diabo, ela se dá na busca pela santidade. Um cabelinho na minha boca. A luta contra o diabo dá com santidade, com Bíblia, com jejum bíblico, que envolve muita oração, né? Você para de comer para que no momento de comer eu ore. Não paro de comer só para ficar com fome e assistir Netflix. Não, eu não estou jejuando de verdade. Agora, a luta espiritual, ela vem com responsabilidades. Poxa, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que decorar versículos, eu tenho que ter muito louvor no meu coração, eu tenho que fugir do pecado. Algumas pessoas tentam lutar contra o diabo. Vou falar uma coisa absurda, né? O cara traz uma planta para dentro de casa. Né? Uma planta lá, planta no jardim, uma planta diz, essa planta me afasta do diabo. Não. Isso é prática do mundo, isso é prática de forças ocultas. Não é de Deus. Você repreende o diabo com oração, com jejum, com Bíblia. Louvor. Eu vou afastar o diabo, eu vou pegar um óleo de azeite e vou passar na minha porta. E o diabo não vai poder entrar na minha porta. O diabo não entra na sua porta, porque a sua casa é uma casa de oração. Posso ungir? Você deve ungir sua casa. Eu não vejo problema nenhum. Esse fim de semana a gente vai fazer um processo aqui no Lusitano sobre unção, conversar sobre unção e tal. Deve ungir. Mas você não deve achar que foi o azeite na porta sozinho, não. O azeite é um ato de fé, o azeite é um símbolo da manifestação de Deus no seu coração. Perdão. Um símbolo da ação de Deus no seu coração. Olha só, eu ungi a porta, porque aqui eu estou declarando o quê? Quem entra na minha casa
a gente quer buscar Deus. Quem mora na minha casa, quem entra é muito amplo, né? Mas quem mora na minha casa, busca Deus. Eu ungi a porta da cozinha, eu ungi a janela do quarto. Por quê? Porque aqui eu quero que se torne um lugar onde os ventos que entrem sejam os ventos do Senhor. Legal, meu irmão, e você vai orar assim, você vai pedir assim, mas você vai fazer assim. Você vai fazer com que as coisas boas entrem, que os programas bons adentrem, com que a leitura boa adentre, tá? Essa é a coisa. Você unge, mas você ora. Você unge, mas você busca de um jeito diferente por conta da unção. É assim. A cabeça do pastor que recebeu azeite para ser pastor não muda que esse pastor deve fazer teologia. Esse pastor deve estudar sobre crescimento de igreja. Esse pastor deve ter noção de administração eclesiástica. Mas ele já está ungido. A unção não traz tudo. A unção traz o símbolo, a responsabilidade e o caminho para a busca. A unção da casa, a unção do carro, a unção do filho também traz toda essa responsabilidade. Não vá na superstição do azeite, nem na superstição de vou dar 7 voltas em torno da minha casa, do meu carro, vou dar 7 voltas em torno da chave do meu carro, e eu não vou mais orar, eu não vou tomar cuidado na hora de dirigir, eu vou deixar minha carteira vencer, não. Eu dou 7 voltas em torno da mesa da minha casa e digo, Senhor, eu quero todo mal que vem visitar minha família caia por terra. Amém. Porque quando eu sentar na minha mesa, eu vou sempre querer ter uma comunhão gostosa com minha esposa e com meus filhos, com meu pai, com minha mãe. Eu só dei a volta e eu falo palavrão na mesa, eu só dei a volta e eu elaboro um monte de porcaria, tá certo? Para falar na hora do almoço, na hora da janta, não adianta. Aí eu tenho que elaborar no meu coração aquilo que eu espero que as 7 voltas manifestem. Não trabalhe com superstição cristã evangélica. Você trabalha com as buscas da palavra para afastar o diabo. É assim que você trabalha. É assim que você busca. O outro extremo é quando o cristão... Um extremo é quando o cristão supervaloriza. O outro extremo é quando o cristão ele não acredita que o diabo existe. Ele não estuda as batalhas. Isso é um problema. Você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que guerrear. Tendo essa noção que o diabo realmente existe. O cara que supervaloriza o diabo é um problema. Agora, o cara que não vê que o diabo... A gente aprendeu que nós podemos ouvir músicas, que nem sempre são louvores, que há poesias maravilhosas na terra. Bom para você. Mas tem poesias cobertas de sacrilégio, tem poesias cobertas de ofensa a Deus, tem poesias cobertas de uma sexualidade maligna, tem poesias que falam sobre bater em mulher, tem poesias que falam sobre estereótipos, que falam sobre racismo, sobre maltrato na minoria. Então há músicas que têm o dedo do diabo, sim. Há programas que têm o dedo do diabo, sim. Fingir que não é um problema. E às vezes é 10% daquela coisa que tem. Mas esses 10% são capazes de complicar a sua cabeça e o seu coração. Então, em nome de Cristo Jesus, você precisa ficar atento aonde há mal. Ficar atento aonde há ataque do diabo. Tem que ficar atento. Porque existe sim uma malignidade, existe sim uma força que quer destruir. Fingir que ele não existe é contagioso, sabia? Essa febre de não acredito que ele exista ou não acredito que ele possa me fazer mal, isso é contagioso. A gente fica contagiado por esse espírito. É muito fácil andar na terra achando que não existe mais nenhum problema nosso com o diabo. Mas é errado pensar assim. Existe um problema grande entre nós e o diabo. Existe um problema grande entre nós e essa força maligna que quer nos destruir. É necessário que você se posicione
E peça discernimento de Deus aonde estão as coisas que são humanas, aonde as coisas que são divinas e do céu, e aonde estão as coisas que são do mal, malignas. E eu quero fugir das coisas malignas. Quero me achegar às coisas do céu. Quero me achegar às coisas do reino. Quero me achegar às coisas de Deus. Então, isso é importante. O extremo de pensar que tudo é o diabo é perigoso, mas o extremo de não ver a batalha, não perceber o que Paulo fala, que nossa luta não é contra o carne nem sangue, mas contra principados e potestades, andar na terra como cristão, fingindo que isso não existe, é perigoso. Você não vai conseguir desenvolver, você não vai conseguir crescer, você vai ter problemas espirituais. Ah, o diabo vai me possuir? Não vai te possuir, porque você é crente, mas ele vai te confundir. Você vai fazer alianças com seres humanos, achando que são só seres humanos, que às vezes estão movidos pelo mal. Você vai trazer vivência para a sua vida, trazer coisas para a tua vida. Ah, tanto faz. Não é tanto faz. O diabo está operando em algumas coisas. Em algumas ele opera 100%, em algumas ele opera 1%. Mas 1% em alguns corações pode ser pior do que 100%. Em outros. Em outros ele pode vir com 100% de opressão e não alcançar nada. Mas às vezes ele ganha 1% na tua alma e você vai ficar com uma marra terrível. Ele existe. Ele incomoda. Ele perturba. Ele veio matar, roubar e destruir. E o que é muito importante lembrar, uma frase que eu coloquei no meu Instagram, é que quem vence essa luta é Deus. A frase que eu coloquei diz assim: o diabo ele não tem medo da oração da ovelha. Ele tem medo quando a ovelha coloca o bom pastor do lado dela. Porque o diabo tem medo do bom pastor, não da ovelha. Não tem o que uma ovelha faça que o lobo fique com medo, mas ele tem medo do pastor. Então você, em suas ações, tem que ter noção. O diabo não é tudo isso, porque ele apanha do bom pastor. Mas que o diabo é um incômodo e eu trago o bom pastor para o meu lado, para vencer o diabo. Eu vejo onde o lobo está e eu digo: fica perto de mim e me livra. Eu dou o balido, bé, da ovelha, bé, vem aqui, por favor, bom pastor, eu estou vendo o lobo aqui perto. Ovelhas precisam dar esses gritos. Mas a ovelha só dá o grito se ela tem o discernimento de ver onde o lobo está. Senão a ovelhinha vai até a boca do lobo, cai na boca do lobo. Seja cristão com discernimento. Seja cristão com entendimento. E nós venceremos o mal. Por nossa força? Não. E o bom pastor, né? E João diz, ele vence o lobo. Ele é superior ao lobo. Mas você tem que perceber o lobo. Veja o lobo. Grite. Grite. O lobo está aqui. Me proteja, bom pastor. E Deus vai te proteger. Vamos orar? Deus cuida de nós, protege, nos livra do mal. Nos livra do mal da nossa cabeça de achar que o diabo não existe. E nos livra do mal da nossa cabeça de achar que o diabo está em todo lugar, superior a tudo. Não. Põe no nosso coração que é a vitória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Programe-se no final de semana para estar conosco, tá bom, aqui em Mauá, e viver aí um tempo especial de Deus. Fique na paz. Beijo.